Hebreus capítulo 3. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Versículo 15. Pela primeira e única vez nas Escrituras, Jesus recebeu o título de apóstolo. Como alguém que deixa sua própria vontade de lado, Cristo veio e cumpriu fielmente a sua missão, conforme a vontade de seu Pai. Sendo o superior e incomparável apóstolo, preparou a primeira formação de apóstolos que, seguindo seu exemplo, renunciaram à própria vida por amor ao Evangelho que creram e abraçaram. Crer na palavra de Deus e em Cristo consiste em seguir os passos de Jesus, assim como ele andou sobre as pegadas de Deus. João capítulo 15, versículo 10. A expressão santos irmãos indica o cuidado e o amor do autor para com os judeus cristãos, a fim de deixar claro que o seu objetivo não era feri-los, mas orientá-los quanto ao perigo de sustentar uma religião cerimonialista, tradicional, mas nada relacional. A consideração e o respeito por Moisés e suas leis eram levados acima da honra que deveria ser dada ao legislador divino. O recado do autor foi mais ou menos assim: Ei, vocês que foram separados para habitar no céu, considerem com muita atenção a obra realizada por Cristo na terra e a obra que agora ele realiza no céu. Ele não disse, observem as obras de Moisés ou de Abraão ou de outro patriarca, mas colocou em ordem os papéis que estavam sendo invertidos. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, Cristo, porém, como filho em sua casa. Cristo e sua palavra devem compor um fundamento de nossa fé. Construir a casa sobre esta rocha, a qual casa somos nós, será a nossa única segurança frente à derradeira tempestade que se aproxima. Tal fundamento possui um significado que Jesus mesmo descreveu. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Tiago complementou este pensamento ao dizer: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Ouvir e praticar são as duas ações que se fundem no plano da salvação. Precisamos compreender as palavras que Jesus dirigiu aos seus conterrâneos judeus. Porque, se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João capítulo 5, versículos 46 ao 47. Ora, Jesus estava falando aos homens que se diziam fiéis cumpridores da lei de Deus e dos estatutos dados a Moisés. Como, pois, Jesus afirmou que eles não criam nos escritos de Moisés? Ao citar o exemplo da rebelião de Israel no deserto, o autor de Hebreus revelou o verdadeiro significado do que seja crer conforme a Bíblia. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ao igualar a desobediência à incredulidade, o autor não abriu um precedente à salvação pelas obras, mas em que a salvação sempre resulta em boas obras, as obras do Espírito Santo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A humanidade tem enganado a si mesma ao resistir à voz de um Consolador que está prestes a encerrar a sua missão nesta terra. E o engano do pecado endurece o coração até que se torne insensível à voz do Espírito Santo. A resposta de Paulo ao carcereiro romano, por exemplo, não foi uma frase de efeito apenas, mas uma firme decisão que pode definir o nosso destino eterno.
Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Aquele que veio engrandecer a lei e fazê-la gloriosa, Isaías capítulo 42, versículo 21, está reunindo os seus últimos e fiéis servos, cuja vida está edificada sobre a rocha, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Homens e mulheres que, como o salmista, possam exclamar: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, versículo 97. Servos fiéis de Deus, cuja obediência exale o bom perfume de Cristo e não o legalismo de um fariseu. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Você deseja ser um fiel servo de Cristo? Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a viver como ele viveu, tornando-se obediente até a morte. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E logo a recompensa virá. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Oremos, amados. Nosso Deus Criador, louvado seja o teu nome por mais um sábado, o único mandamento que o Senhor iniciou dizendo: lembra-te. Israel teve o privilégio de ver os teus mandamentos escritos pelo teu dedo em tábuas de pedra, mas não entenderam que eles precisavam, acima de tudo, estar escritos no coração. Da mesma forma, não adianta sermos meramente conhecedores da tua palavra se não a praticarmos. Pai, queremos, como Davi, guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. Queremos meditar nela noite e dia com alegria. Queremos te obedecer porque te amamos. Queremos ter o caráter de Jesus em nós, e esse caráter está codificado em teus mandamentos. Livra-nos de um perverso coração de incredulidade, Pai. Faz-nos habitação do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, santos irmãos. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.